Bom, os médicos do presidente Lula informam de maneira categórica que não há nenhum tipo de comprometimento cerebral. Afirmam que o presidente tem sido submetido a exames na cabeça e procedimentos de cirurgias na região do crânio, porém, de forma categórica, afirmam não há nenhum comprometimento da atividade cerebral. Inclusive, eu vi um vídeo aqui em que o médico do presidente disse que não há nenhum tipo de incapacidade para a execução dos atos da vida civil. E isso nos traz à reflexão uma situação muito relevante. Veja só, nós já tratamos aqui no canal a respeito da sucessão presidencial em caso de morte do presidente da República, beleza? Só que nós não tratamos aqui a respeito da perda ou da suspensão do direito político de uma pessoa, no caso um presidente da República, por exemplo, em caso de incapacidade para os atos da vida civil. E nesse vídeo nós vamos entender isso, como a legislação trabalha essa questão. Por quê? A Constituição diz que as pessoas não perdem os direitos políticos, exceto por algumas situações, entre as quais pode haver a suspensão dos direitos políticos em razão da incapacidade para os atos da vida civil. Por que eu estou dizendo isso? Claro, deixando claro que não se deseja de forma nenhuma o mal ao presidente da República. Está se apenas tratando objetivamente de uma questão técnica com base na legislação. Por quê? A presidência da República é uma atividade que afeta a vida de todos os brasileiros, entre os quais eu e você nos incluímos. Então a Constituição trata a respeito das situações em que é possível a perda ou suspensão dos direitos políticos. E como eu mostro para você, o artigo 5º da Constituição mostra que há a suspensão dos direitos políticos em razão da incapacidade civil absoluta. É fato que muitas pessoas, Brasil afora, uma vez submetidas a procedimentos cirúrgicos na região do crânio, acabam por ficar com sequelas. Às vezes sequelas que acabam as incapacitando de exercer os atos da vida civil. Por que isso é relevante? Porque os boletins médicos e os próprios médicos do atual presidente têm asseverado de forma categórica: não há comprometimento da atividade cerebral ou da capacidade civil. Por que isso é entonado? Por que isso é colocado em destaque? Porque, evidentemente, qualquer tipo de comprometimento da atividade cerebral, aqui, é claro, eu não sou médico, mal sei um pouquinho de direito, mas é evidente que o exercício e a prática de cirurgias e procedimentos na região do crânio coloca um risco altíssimo sobre o paciente, né? Então, ainda que a gente não saiba nada sobre medicina e sobre como funcionam os procedimentos, a gente, através do empirismo, da experiência e da observância de fatos que a gente vê por aí, a gente vê pessoas que, por vezes, sofrem algum tipo de trauma na região da cabeça e, depois de serem submetidas a diversos procedimentos, podem ser acometidas de sequelas. Sequelas essas que, às vezes, em decorrência da gravidade, as tornam inválidas para a prática dos atos civis. Continuando, o Código Civil nos diz quem é capaz, quem é incapaz. Então, a gente sabe que a Constituição, como eu gosto sempre de estar mostrando para você, o artigo 5º diz, bom, é vedada a perda dos direitos políticos, só que é possível a suspensão nos casos de incapacidade civil absoluta. Aí o Código Civil, no artigo 4º, fala para nós, olha, quem são incapazes relativamente? Quem são incapazes relativamente? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O que acontece? Existe um procedimento ventilado no Código de Processo Civil para que seja verificada a incapacidade de uma pessoa. Quando a pessoa sofre uma interdição, né? A gente traz na memória, na maioria das vezes, aquela pessoa que, em razão do consumo de substâncias entorpecentes, perdeu parte da sua cognição, aquela pessoa que sofreu um grave acidente, perdeu parte da sua cognição. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer um de nós, eu e você, a gente pode estar por aí, sofrer um acidente e ficar parcialmente ou absolutamente inválido para a prática dos atos da vida civil. Isso é muito comum, infelizmente, é algo que é muito comum e acontece com muitas pessoas. E claro, um indivíduo político não está excluído de ser acometido de uma mazela como essa. Então, o que acontece? O Código de Processo Civil, que é um procedimento jurídico, estabelece as situações em que se reconhece que o juiz, porque é um juiz que vai decretar a incapacidade de uma pessoa, mas a partir da existência de laudos médicos. Então, há uma associação daquilo que o médico fala com aquilo que o juiz vai aferir por ocasião do julgamento. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente se coloca em debate essas questões que hoje estão muito em alta, o poder judiciário, poder legislativo, a invasão de esfera de atribuição. Quem decide a partir da existência de um conflito é o poder judiciário. Então, uma vez que, por exemplo, o Ministério Público, que a gente pode ver no Código de Processo Civil,
o Ministério Público pode promover a interdição de um indivíduo. Então, o artigo 747 do novo Código de Processo Civil estabelece, olha, a interdição pode ser promovida pelo cônjuge, parentes, representantes da entidade ou pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público pode promover a interdição de um indivíduo. Então, a partir da constatação por parte do Ministério Público da existência de um laudo que afete que houve comprometimento significativo da capacidade cognitiva de um indivíduo que exerce uma atividade política, por exemplo, se fosse o caso do presidente da República, a partir dessa constatação por parte do Ministério Público, e tem atribuição também para isso, poderia ser promovido em face do juízo o reconhecimento da interdição, a determinação da interdição. Sendo verificado isso pelo juiz, ou a partir da colheita de provas dentro do procedimento, porque o juiz vai fazer isso, vai fazer uma aferição, então ele vai pedir um laudo aqui, pede um laudo desse hospital, pede um laudo de outro hospital, pede um laudo pericial, e o juiz, com base naquilo que é apresentado, ele pode determinar a interdição de um indivíduo. E isso teria consequências aí que nos lançariam novamente sobre aquilo que nós falamos quando tratamos da sucessão presidencial no caso de morte. E aí seria a mesma coisa. Inclusive, convido você a ir assistir esse vídeo que nós falamos sobre a sucessão presidencial em caso de morte. Seria a mesma coisa. Uma vez que houvesse a suspensão dos direitos políticos, evidentemente o indivíduo não mais poderia exercer um cargo político, vereador, prefeito, qualquer coisa. No caso específico, nós estamos tratando de forma hipotética, evidentemente, de uma presidência da República. O indivíduo estaria impedido de exercer aquela atividade. Portanto, haveria, sim, um exemplo de sucessão. Mas diferente daquela que acontece quando há uma cassação da chapa, por exemplo, em que presidente e vice-presidente precisam deixar. Nesse caso, não. É um impedimento que acomete apenas a figura de um dos indivíduos componentes da chapa. Então, não afetaria a chapa toda. Por consequente, a solução seria aquela mesma que é apresentada em face de uma morte de um agente político. Há que se observar a sucessão conforme a Constituição estabelece. Beleza? Você conseguiu compreender? Se você conseguiu compreender, peço que deixe o seu comentário aqui. Se você não compreendeu, comenta do mesmo jeito. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer aí, tá certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.